Olá, meus amados irmãos, que a paz de Deus Cristo esteja convosco, amém? Eu sou o pastor Marcevandro e nosso alvo é o céu. No livro do Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 15, fala que os cães não entrarão no reino de Deus. Por que a Bíblia nos declara que os cães não entrarão no reino de Deus? São leis implantadas, né, por essas pessoas. O que significa cães? Aqueles que devoram, tira do pobre, tira do necessitado o seu sustento. O pobre trabalha todos os dias para ter algo para comprar, vender, negociar. E essas pessoas, o que eles fazem? Eles tiram do pobre, do necessitado, talvez o carro que ele tem, a casa que ele tem, o que ele possui. Esses cães acabam devorando os pobres e os necessitados. E aí eles ficam sem nada. Como pode ser esse tipo de cães? Está no poder legislativo, executivo e judiciário. Ou na polícia, seja na polícia civil, militar. Está nas leis elaboradas pelos homens. Então veja que o livro do Apocalipse não fala somente dos cães que não entrarão no reino de Deus, mas fala dos cães, aqui as primeiras pessoas que a Bíblia nos fala, os cães, aqueles que devoram os pobres e os necessitados. Apocalipse 22, 15. Olha o que ele diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então, primeira coisa que a Bíblia nos relata são esse tipo de pessoas que tira o sustento do pobre, do necessitado, de viúvas, né, de órfãos. São pessoas que estão destruindo com as coisas de Deus. Então fala, começando de cima, do poder, né, legislativo, executivo, judiciário, tanto militar, civil, tanto faz. São pessoas que estão aí para arruinar o pobre. Não estão para somar, para abençoar a vida dos pobres, mas estão aí para destruir com as coisas de Deus. Aí ele fala assim, que ficarão de fora esses pessoas, os cães, os feiticeiros, né? Que as pessoas que estão em umbanda, candomblé, assim não ficarão de fora. Que se prostituem também não entrarão no reino de Deus, né? Os cães, os feiticeiros, né? O que se prostituem, os homicidas, ou seja, o que mata, pessoas que matam, tem pessoas que matam o outro a troco de nada, e também aquelas pessoas também que a si próprio tira a sua própria vida, não entrarão no reino de Deus. Os idólatras, ou seja, os que amam idólatras, pessoas que amam as imagens de escultura, adorar a imagem de escultura, beijar ela, se prostrar diante dela, né? A Bíblia fala que aquelas pessoas que adoram a imagem, semelhante a elas, eles o tornam. Então é pecado você adorar as imagens. Não pode. Nunca a pessoa adorada é só Deus. Você não pode dizer que adora o pai, a mãe, o irmão, a mãe, o tio, o avô. Adora um alimento. Somente adorado, somente a Deus. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai e o Espírito em verdade. E o Pai procura as circunstâncias que adoram. E qualquer que ama e comete a mentira. Também a Bíblia diz que os que cometem a mentira não herdarão o reino dos céus, porque a mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Veja que Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e toda nossa justiça como trapo de imundícia. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebata. Ou seja, a Bíblia nos fala que mas todos nós como imundo nós somos. E toda a nossa justiça, olha, como todo imundo, mas todos nós como imundo nós somos. E nossa justiça, e a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como folha, as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, toda aquela pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, não serve a Bíblia, não ama a Bíblia, não tem esse mandamento, aquilo,
é considerado como imundos. A nossa justiça como saco de imundícia. Então a Bíblia nos fala, ela nos relata. Então, vocês que fazem lei justa, todas as pessoas que iam até João Batista nos ensinava assim na Bíblia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então tinha muitas pessoas que ali, soldados que ali, fariseus que ia ter ali, e João Batista estava ali: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então você que faça a justiça, seja um bom delegado, seja um bom juiz, seja um bom promotor, seja um bom advogado, seja um bom médico. Você que é lavrador, seja um bom lavrador. Você que é policial, seja um bom policial. Vocês que estão no poder legislativo, executivo, judiciário, faça a justiça com a lei, dentro da justiça. Mas não com lei abusiva, porque isso, todos vocês, seja promotor, juiz, advogado, todos um dia vão estar diante do tribunal de Deus. Hoje você pode me julgar, pode me xingar, pode falar mal de mim, pode até me prender. Mas no dia que você estiver diante de Deus, quem julgará todos os poderes legislativo, executivo, judiciário, seja militar, civil, né? Todos os poderes pertencem a Deus. Nada que existe no mundo pertence ao ser humano, como Isaías nos fala, né? A nossa justiça é como saco de imundícia. Então faça a justiça. Seja fiel à palavra de Deus, seja fiel ao nosso Deus. Porque não existe a maior justiça. A maior justiça que existe está aqui, a palavra de Deus. Dando continuidade à palavra aqui, tinha até encerrado outro vídeo, mas vou dar continuidade aqui no vídeo. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que a Bíblia vai falar. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizerem: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem que João Batista estava repreendendo ali? Os fariseus e os saduceus. Fariseus, né? Aqueles que têm a lei. Fariseus, né? Aqueles que escrevem a lei. Fariseus, né? Aqueles que têm a lei. E saduceus, que é o sacerdote do Senhor. Fariseus, aqueles que, né, está ali para fazer a lei de Deus. E os saduceus, que são sacerdotes, mas o que eles faziam? Leis injustas. Vocês lembram também do homem chamado Zaqueu? Zaqueu era um homem publicano, né? Zaqueu era um homem publicano, era chefe dos publicanos, mas Zaqueu era um homem corrupto, um homem ladrão, que roubava do povo. E os judeus odiavam, o povo odiava Zaqueu, porque Zaqueu era um homem que era corrupto, que era um homem ladrão, que tirava tirava dos pobres para dar para os ricos. Então é isso aí, que é cães, que a Bíblia significa, né? Quer dizer cães, aqueles que devoram os pobres necessitados. Seja em todas as leis que o homem implantou, seja eles, como eu já falei no começo, todas as leis, seja na igreja, nas igrejas, como esses sacerdotes que esses saduceus faziam. Faça a justiça com amor, para que a obra do Senhor venha prosperar nessa terra.